Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o título da Espanha da Liga das Nações, né, a Nations League, jogo de muita emoção contra a Croácia, 0-0 nos 120 minutos, tanto nos 90 do tempo normal mais os acréscimos, né, tanto nos 30 da prorrogação. Jogo que terminou com os dois times mortos, não aguentando mais correr, até por ser final de temporada, né, na Europa, e vai para os pênaltis e com muita emoção também. Termina com o título da Espanha na cavadinha do Carvajal, que bateu muito bem o pênalti. Então bora aqui falar sobre esse jogo, trazer os principais destaques. Eu não vou falar como é que foram os gols, porque não tiveram gols. E eu não vou falar como é que foram os pênaltis, porque minha memória não é tão boa para lembrar de 9 pênaltis. Mas enfim, vale destacar o pênalti decisivo do Carvajal, último pênalti com toda aquela pressão, ele tira o peso da bola, dá quase que uma cavadinha, faz o gol do título. Vale destacar também o pênalti perdido do Laporte, que quem viu o jogo vai entender do que eu estou falando. Não pode bater um pênalti assim. Pênalti decisivo, pênalti do título, você tem que colocar a bola, respirar, dar aqueles 3, 4, 5 passinhos, vai devagarzinho e aí tu escolhe como é que você vai bater. Quando o cara já vai, coloca a bola, dá 3 passos, vai correndo rapidão, já bate, já tá na cara que ele vai perder. Ele só quer que aquele momento passe logo. E não pode ser assim. Tem que ser que nem o Carvajal fez. Coloca a bola, pensa o que você vai fazer e bate com estilo, cara. E foi o que aconteceu, foi como o título veio. O Petkovic foi tentar fazer a mesma coisa que o Laporte, perdeu também. Enfim, pênalti decisivo tem que ser para jogador que sabe que aquele é o momento e não para só bater mais um pênaltizinho. Enfim, é meio difícil de explicar o que eu tô querendo falar, mas quem viu o jogo tá entendendo o que eu falei. Enfim, quem que dá para destacar aqui da Croácia? Dá para destacar principalmente daqui da defesa o Perisic, partida estrondosa, defensivamente muito bem e atacando espetacular. A impulsão dele, a bola aérea dele é um negócio de maluco. É um cara que sai atrás e ganha anos-luz da marcação. É um cara que tem uma impulsão espetacular. Cara muito rápido, cara que corta para a esquerda, corta para a direita, chuta, cruza, fez de tudo na partida. Acho que o melhor jogador da Croácia na partida. Enfim, o motorzinho da Croácia realmente. E, enfim, fez uma grande final. Que mais? O Juranovic, eu gosto do futebol dele, mas ficou meio apagado nessa final. Esse meio de campo é o que comanda essa seleção e que faz o jogo acontecer. É um jogo bonito de se ver, eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Diga-se de passagem, é desse jeito que eu jogo FIFA. Prendendo a bola no meio de campo, vai rodando de um lado para o outro, cansa o adversário, quando vê, dá uma espetada, tá na cara do gol. Enfim, mas eu gosto desse estilo de jogo, os três meias geralmente jogando aproximados ou bem posicionados, já sabendo onde eles vão receber a bola para atacar o espaço. E, enfim, os três com uma técnica muito boa, os três marcam bem também. Enfim, quando a Croácia está com o comando do jogo é sempre por causa desses três meio-campistas. Imagina se ainda tivesse o Rakitic, que se aposentou da seleção faz pouco tempo, né? No auge também. Aí, porra, seria muito difícil de parar. No ataque, o Kramaric também fez uma boa partida e é isso. Ainda entraram o Stanisic no final do jogo, o Maier, que perdeu o pênalti na disputa de pênaltis, o Vlasic, que bateu bem o pênalti dele, né? Ele fez o gol. E o Petkovic, que entrou mal e perdeu o pênalti decisivo dele, que depois, na sequência, saiu do Carvajal, que fez o gol do título. Então o Petkovic, que foi decisivo, infelizmente, contra o Brasil, acabou pipocando contra a Espanha. Podia ter investido isso, né? Pipocava contra o Brasil e fosse decisivo contra a Espanha. Não foi o que aconteceu. Destaques da Espanha: Unai Simon, pela disputa de pênaltis. Acho que o grande nome desse time da Espanha, por causa dessa disputa de pênaltis. Que mais? Pipocada do Laporte na disputa de pênaltis. Pra mim, isso daí ficou marcado. Jordi Alba, quase que a maioria do jogo, todos os ataques saíram de jogadas que começavam nele. Partida espetacular.
O Rodri, muito bem também, constante no meio de campo, é um cara que dita o ritmo desse time. O Fabian Ruiz fez um excelente primeiro tempo. O Gavi, eu acho que hoje clareou minha mente um pouquinho sobre o futebol do Gavi. Não é nenhum gênio, mas é um cara que se movimenta muito, ataca muito bem o espaço. Não é nenhum craque, mas é um cara que tem muita garra. Então, essa marcação-pressão é muito importante. Ele quase fez um gol no primeiro tempo e jogo passado saiu um gol em uma jogada parecida, que ele rouba a bola. Então é um cara de muita intensidade, um cara que ataca muito bem o espaço. Mas não é nenhum craque que a gente vai esperar carregar uma seleção, carregar um time. Muito pelo contrário. É um cara que vai compor bem o time, mas não vai ser a peça principal desse time. O Pino até tentou, mas não fez muita coisa. O Asensio bateu o pênalti de forma espetacular, mas fez um jogo mediano. E o Morata tenebroso, muito mal na partida. O Morata é aquele 8 ou 80. Ou faz uma grande partida que todo mundo fala: Meu Deus, é esse o Morata? Ou outro que é que nem foi hoje, que é a maioria das vezes, um cara apagado que não é tão participativo. Entrou o Carvajal, o nome do título por causa do último pênalti, né? Bateu muito bem. Entrou o Nacho, que é incrível. O Nacho é a mesma coisa no Real Madrid e na seleção. É um coringa que, precisando, ele entra em qualquer posição da defesa. Foi isso que aconteceu quando o Lenormand machucou, né? O Merino entrou muito bem e bateu o pênalti muito bem. Ansu Fati mudou o jogo quando entrou. O jogo estava no domínio da Croácia. Quando o Ansu Fati entra, vai totalmente para a Espanha porque ganha velocidade e é contra uma defesa cansada já. O Ansu Fati aprontou demais. Roselu entrou melhor do que o Morata, né? Até porque pior seria difícil. O Olmo ainda entrou, deu uma boa movimentação também, mas nada demais. Indo para as estatísticas, 12 finalizações da Croácia sendo 5 no gol, 21 da Espanha sendo 2 no gol. Esse número daí é para refletir. Basicamente a cada 10, 11 finalizações, uma ia no gol da Espanha. Um número tenebroso, muito ruim. É a cara do. Pô, é a cara de um time, de uma seleção, que o centroavante é o Morata. É a cara. Já define muito. Porque essa precisão daí é muito ruim, cara. É tenebroso. Não sei como é que foi campeão. Realmente, só nos pênaltis mesmo para fazer gol. Porque essa precisão daí é um negócio de se assustar. Não acertava o gol, pô. Não acertava o gol. Por outro lado, da precisão da Croácia era o que? 40% mais ou menos. Então, um time que acertou muito mais o gol quando finalizava. Posse de bola 45% para a Croácia e 55% para a Espanha. 760 passes da Espanha, 635 da Croácia. Jogo dividido na posse de bola, né? A Espanha é uma característica que já tem há mais tempo de ter a posse de bola, principalmente na época do Luiz Henrique, né? E aí da Croácia pelo meio de campo, que é Brozovic, Kovacic e Modric, que é onde ficou a maioria desses passes. Pode ter certeza, desses 635, pelo menos uns 200 ou 300 passes fica ali para Kovacic, Brozovic e Modric. Pelo menos 200 ou 300, no mínimo. Faltas 11 da Croácia tendo um amarelo, 18 da Espanha tendo 3 amarelos. Escanteios 4 para a Croácia, 8 para a Espanha. Pela característica de cada time, principalmente depois da entrada do Ansu Fati, é que esses números se intensificaram, dando mais profundidade, enfim, pelo próprio estilo de jogo da Croácia é mais concentrado no meio de campo, por isso mais escanteios para a Espanha. Devia ter analisado isso antes do jogo para apostar em escanteios para a Espanha, né? Mas se, por exemplo, a Espanha sai vencendo por 1-0, provavelmente a Croácia teria mais escanteios. É difícil de analisar tudo isso, né? O futebol é uma caixinha de surpresas. Enfim, título que é para se comemorar muito pelo lado da Espanha e para se ficar muito chateado também da Croácia, né? Porque tinha muito mais torcedores da Croácia no estádio, por mais que seja estádio neutro, né? Foi na Holanda, mas a torcida da Croácia estava em muito mais peso porque poderia ser o primeiro título da história da Croácia. E jogou, fez um jogo competitivo, mas aí nos pênaltis desperdiçou 2 oportunidades. A Espanha até desperdiçou um. E o Carvajal fechou nesse título da Espanha. Só para fechar, para mim, melhor da partida,
difícil destacar melhor da partida porque ficou 0 a 0. Quando vai para os pênaltis é o Carvajal que entrou no final do jogo, então não dá para dar o prêmio para ele. Talvez o Unai Simon, porque é decisivo nos pênaltis, jogou o jogo inteiro. No tempo normal, talvez o Fabian Ruiz ou o Rodri. Ou o Perisic. Eu acho que o Perisic foi quem mais mereceu pelo jogo nos 120 minutos. O próprio Ansu Fati também entrou muito bem. Ah, velho, é complicado. Vai pro Unai Simon por causa que foi ele decisivo também na disputa por pênaltis. O Unai Simon para mim é o melhor da partida, mas podia dividir aí com o Carvajal pelo gol do título. O Rodri e o Fabian Ruiz. O Ansu Fati, que entrou no segundo tempo, entrou muito bem. Do lado da Croácia, o Perisic, Brozovic também muito bem na partida. Principalmente esses. Mas vai o Unai Simon pelo título. Comenta aí embaixo para você qual foi o melhor jogador da partida. Eu estou em dúvida ainda. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E é isso. Tem o nosso canal de apostas, o Berg Tips. Tá aqui embaixo também para quem quiser acessar. É de graça. Enfim, foi esse o vídeo e falou.